Galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, é incrível. A sexta-feira, ela nunca decepciona. Sempre é de fortes emoções. A história do golpe tá cada vez mais difícil de levar a sério. Ontem, André Sadi, da Globo News, veio contar sobre o golpe dentro do golpe. Que na verdade o golpe ia ser para no final do dia dar um golpe para tirar Bolsonaro do poder. Ai, aí teve a história lá do advogado do Cid que falou, se contradisse, até Eliane Cantanhede acabou fazendo piada com ele. Temos aí a Globo apagando aquele vídeo ridículo do seu teatro. E mais um monte de coisa pra gente comentar nesse primeiro tema. O Estadão, mais uma vez, pela 30ª vez, falando: meu Deus, parem de falar fora dos autos. Tá feio, tá ridículo. Enfim, tem muita coisa pra gente comentar nesse primeiro tópico. Aí depois, vamos falar dele. Companheiro Jair Messias Bolsonaro. Piadas à parte. Nessa segunda parte eu quero mostrar pra vocês alguns comentários engraçados aí que ocorreram na esquerda. Nosso companheiro Ruizão ontem tava demais. E também tem outros comentários interessantes, até alguns bem mais sérios, são análises mais profundas do que tá acontecendo no Brasil e como é uma balela você falar o que tá acontecendo é golpe, principalmente quando você analisa na perspectiva histórica e fazendo comparação com coisas que de fato aconteceram no Brasil. Aí a terceira parte, a gente vai falar dele. Jair Messias Bolsonaro de novo, só que sob a ótica da direita. Aí mostrar algumas coisinhas pra vocês, algumas reflexões que eu acho que são bem relevantes. E no final, eu não sei se vai dar tempo, mas eu queria comentar. É um assunto aí que mostra, né? Porque o Brasil segue atrasado, segue acorrentado, sem sair do lugar, e envolve aí um boicote. A turma do Macron está boicotando o Brasil. E tem mais umas besteirinhas pra gente comentar, que envolve até o Trump também. Mas enfim, vamos ver se a gente chega lá. Mas vamos começar. Ontem eu já tinha visto esse vídeo. Ontem eu tava triste. Hoje eu tô menos triste. Tô até mais felizinho, né? Porque foi engraçado o dia ontem. Principalmente a história lá do golpe dentro do golpe. Mas enfim. A Globo tinha publicado esse vídeo, eu não vou nem explicar o que é. Mas foi um teatro. Foi um teatro. Eu vou deixar, na verdade, que a esquerda explique. Que aí eu acho que fica bem claro o que é que tá acontecendo, como se ninguém soubesse. Mas a Revista Oeste fez questão de registrar, eu acho importante registrar esse tipo de coisa, né? Globo retira vídeo em que jornalistas do Jornal Nacional fazem teatro sobre o indiciamento de Bolsonaro, né? Fingindo profissionalismo, coisa que eles não têm mais de jeito nenhum. Aí, na verdade, não foi nem Ruizão, mas companheiro Atush. Companheiro Atush até desbloqueou a gente, viu, do Twitter. Tá querendo se aproximar. Calma lá, Atush. Calma lá, mas tem um espaço pra você no barco de Bolsonaro. Não sei que estiver chateado com Lula. Veja só. Companheiro Atush vai comentar sobre o que a Globo aprontou. Aliás, tem uma coisa muito bizarra da classe dominante, que foi o vídeo que a Globo fez Você chegou a ver o vídeo do Jornal Nacional ontem? Não. Não, mas é muito curioso. Mas só olha isso aqui, o Fernando Coutinho. Defender o governo e não apontar as falhas trabalha contra o próprio governo. A verdade é uma só. Grande parte do eleitorado está insatisfeita. E o Paulista dizendo um dos princípios constitucionais é a imparcialidade. Eu acho que aqui todo mundo concorda, né, Rui, que a Globo é um pedaço, é uma representação relevante da classe dominante brasileira, né? Aí eles transformaram uma notícia importantíssima, que é militares indo para a cadeia, etc e tal, indiciados. Eles fizeram uma novela, os jornalistas viraram atores, né? Então eles fizeram um filminho para as redes sociais, o repórter andando na redação, olha, recebi aqui e tal, precisamos mostrar como é que vai ser o amanhã, aí entra um outro repórter, como se tudo tivesse uma coisa muito ensaiada, né? Jornalistas contracenando para mostrar o que seria, na verdade, na redação do Jornal Nacional, essa notícia, né? Eu acho que assim, quer dizer, quando o jornalista vira ator, tem alguma coisa meio esquisita aí na vida, né? Então, e a Globo, o que me incomoda muito é naquela pergunta do golpe de 2016 e o golpe de 2022, a Globo sair por cima da carne seca dos dois golpes, né? Então a Globo dá o golpe de 2016 e derrota o golpe de 2022, a Globo salvou a democracia no Brasil. É de doer, né? A Globo, os juízes do STF, né? É incrível isso daí, é incrível. Nem a esquerda consegue levar a sério o que tá acontecendo, né?
Que surpresa aí do como o Peratush está falando da turma da Globo, né? Os maiores aliados e uma das principais bases de sustentação do governo Lula. Se não for a maior das bases, né? Sem a Globo, o Lula não dura 2 dias. Quando jornalista vira ator, tem uma coisa muito estranha acontecendo, né? Talvez tudo seja um teatro, na verdade, né? Talvez ele não seja jornalista, talvez tudo seja um grande teatro. Mas enfim, né? Se fosse alguém da direita falando isso daqui, ia falar que era inveja, ia falar que era ciúmes, ia falar que tava passando pano para Bolsonaro, mas tá aí. Esse vídeo, obviamente, mandar pra vocês lá no Telegram, se quiser mostrar pro seu amigo esquerdista, falar aqui, ó, irmão, nem o maior dos petistas, Leonardo Atush até tá comentando, primeira entrevista do Lula, quando ele saiu das suas férias forçadas em Curitiba, foi pro Brasil 247. Então não me venha falar que não é um aliado do Lula. É uma pessoa que o Lula tem autoestima. E ele tá falando, ó, os amigos do Lula, os aliados do Lula estão participando, né? Estão criando um verdadeiro cenário para criminalizar Bolsonaro. Aí você vê, né? Jornalistas. Mauro Cid chegou a montar mala do presídio antes de audiência com o ministro. O tweet oficial da Globo News. Aí a jornalista Camila Bonfim diz: a malinha do presídio traduz a tensão que antecedeu a ida de Cid à audiência de custódia. E a Sarita diz, né? Ela conta como se não tivesse nada. Não tem nada demais. É bobagem, né? A malinha do presídio. Que lindo, que maravilhoso. Ela voltou, botou emoji, dando a risadinha. Aí, isso aqui me pegou. Isso aqui foi surpreendente. Hoje tá cheio de recorte pra gente ouvir. Eu não preciso nem falar muito. André Sadi veio pra colocar aí, né, água no chopp do Dilma. A gente vai falar dos personagens, esses que estão indiciados no inquérito do golpe, mas eu queria contar para vocês também que dentro da Polícia Federal, alguns investigadores suspeitam até que poderia ter o golpe do golpe. Por quê? Vocês vão se lembrar, eu até recuperei aqui também, quando do relatório da operação dessa semana que prendeu aquelas 5 pessoas suspeitas de estarem envolvidas com um plano de execução contra Lula, Alckmin e Moraes, a gente informou aqui que a investigação achou documentos com indícios de que militares que planejavam a morte desses personagens previam criar um gabinete de crise com os generais Braga Neto e Augusto Heleno no comando. E aí eu fui ouvir algumas fontes da PF, eles me dizendo que eles têm essa suspeita, inclusive, de que se o plano fosse em frente, fosse efetivado, eles acreditam que militares poderiam até tirar Bolsonaro do poder. E aí eles citam exatamente esse trecho aqui para mim. Bolsonaro ia dar um golpe para tomar um golpe. Inacreditável. Tire mais uma vez suas conclusões. Vamos tentar aqui relembrar de cabeça. Primeira matéria muito curiosa saiu na Globo, na coluna do Lauro Jardim, que foi aquela troca de mensagem. É o cara revoltado que Bolsonaro estava jogando nas 4 linhas. É um absurdo isso. Tá lá, não aguento mais esse negócio de papo de 4 linhas. Um democrata, né? Mostrando. Depois, aquela matéria do Estadão, comentando que o cara queria uma reunião com o Bolsonaro, só com a rataiada. Né? Pra você ver como o Bolsonaro estava envolvido no que estava acontecendo. O cara estava mendigando por atenção. Depois, a notícia lá que saiu no Paulo Capelli, do Metrópolis, falando que o cara queria trocar o ministro da Defesa. Aí o Bolsonaro falou, irmão, fez isso aí, eu vou falar que eu quero dar um golpe. Tá maluco, se controla aí. Que é tu facho. E agora é essa. Mas Bolsonaro deu um golpe. Não, deu um golpe. Prova, até o momento, ninguém sabe. Mas tem uma baita história aí que vem sendo contada. Já virou até teatro. Temos até atores. A esquerda confirma, né? Cedidos aí pelo Projac, que se fingem de jornalistas. Aí só melhora. Advogado de Cid diz que Bolsonaro sabia do plano e depois recua. Mas como assim, rapaz? Braço direito do ex-presidente, que se tornou colaborador, foi ouvido na quinta, após o PF apontou omissões e contradições na delação. 9 minutos depois de falar que o presidente sabia de tudo, César Bittencourt disse que não teria falado em plano.
Tá biruleibe das ideias. Nem a Eliane Cantanhede conseguiu lidar com essa situação. Ai, vai lá, tia. Tudo muito estranho e isso pegou mal no Supremo Tribunal Federal. A declaração dele foi tratada até com uma certa ironia e eu nem vou repetir aqui o que uma alta fonte me falou. O que eu posso dizer é que essa minha alta fonte diz que não é verdade que o Mauro Cid tenha confirmado que o Bolsonaro sabia que havia esse plano para matar o Lula, o Alckmin e o Alexandre de Moraes, né? Então, isso é uma informação importante de que não havia. Ou seja, a primeira versão do advogado hoje no Estúdio I não é confirmada dentro do Supremo, dentro nem da própria Polícia Federal, que fica dizendo, não, eu não estava lá, não sabia. Então a Polícia Federal meio jogou no colo do Alexandre de Moraes, no colo do Supremo, mas o que o Supremo diz, não. Pra você ver, né? Olha, esse rapaz só melhora. Todo santo dia, uma nova história, nova narrativa, nova conversa. Ai. Aí o pessoal ontem até perguntou pra Cantanhede, né? Ela postou lá um texto falando que Bolsonaro vai sair, vai terminar sua vida política da mesma forma que entrou, né? E falando lá um monte de groselha. A Patrícia colocou a foto, a famosa foto dela com a turma do Disseu, né? A senhora senta na mesma mesa que Disseu, rapaz. Toma vergonha em tua cara. Aí veio, né? Sim, daí. Aí, e daí que tem demais? O que é que tem demais? Eu tô sentando com o chefão. Estou sentando com o chefão, o chefe desse teatro. Episódio número 35. Mais uma vez, o Estadão pede para não falar fora dos autos. Se um dia Bolsonaro for entrevistado pelo Estadão, né? Se um dia ele tiver a oportunidade de falar do mesquitismo, Bolsonaro devia perguntar até quantas vezes pode se falar fora do alto até começar a ficar assim ridículo o suficiente para você basicamente anular todo o processo, né, diante de tamanha parcialidade. Devia ter um limite. Quantas vezes? Pode falar 35? 35 é um número bom? 35 é pouco. Não, pode falar 70 vezes. 70 vezes fora dos autos, né? Dá. 71 não. Devia ter um número pra gente ir contando, né? Vai que até o dia do julgamento a gente já bateu a meta e pronto. Já podemos agora, pelo menos, assim... Pelo menos a gente vai ter o Estadão ao nosso lado pra falar, não, agora realmente tem que anular, porque não é um julgamento mais sério. A gente colocou a meta máxima de 70 pronunciamentos fora dos autos. Bateu 71. Piadas à parte. Antecipação de julgamento. Ministros têm falado demais sobre casos que ainda vão julgar. Uau! Já passou da hora da mais alta instância do judiciário contribuir para serenar ânimos e cuidar melhor de sua legitimidade. Esse editorial tem o mesmo tom do editorial após o episódio do Tio França. Teve o episódio do Tio França, o Estadão correu em campo para falar, cara, é a oportunidade de acertar a rota. Mas não, vocês já abriram a boca para falar. Isso só está acirrando os ânimos, isso só está retirando toda credibilidade de salvar a democracia. Há poucos dias, como se sabe, um sujeito radicalizado pelo discurso bolsonarista contra as instituições. Que sacanagem, né? Arremessou, vai falar do caso do Tio França. Logo após esse trágico episódio, veio a público informação de que a PF teria descortinado uma conspiração entre militares de alta patente e horas civis para supostamente ter um plano. Bom, não sei se foi logo depois. O pessoal recuperou aí, né, um vídeo da CNN de janeiro, que falava que já se sabia que tinha um plano. De janeiro. Dia 9 de novembro, Juliana Dalpiva publicou uma matéria comentando sobre todo esse golpe orquestrado pelos Kids Preto. Né? Lindenberg Farias compartilhou. Então, assim, foi logo depois que foi descortinado. Essa história já se sabia, já tem uns 10 meses.
né? Por alguma razão, publicou de novo como se fosse algo inédito. Para supostamente, enfim, né? A fim de manter Jair Bolsonaro no poder após sua derrota eleitoral em 2022. Opa, talvez aqui já seja fake news. Talvez seja fake news. Talvez não tenha nada a ver com manter Bolsonaro no poder, como André Sadi nos conta. O golpe era para, no final do dia, dar um golpe para tirar Bolsonaro do poder. Não seria razoável esperar que o Supremo permanecesse em silêncio diante desses e outros gravíssimos atentados e ameaças, né? Que tanto a instituição como seus ministros têm sofrido e não é de agora, o pobre coitado. Mais do que os vitupérios que são dirigidos à corte nas redes sociais, mas não só, desde que Bolsonaro assumiu a condição inimiga do povo, blá blá blá. Eu não sei nem o que é vitupérios. O Supremo, contudo, deveria manifestar suas condenações ao que vem sofrendo e que vem sendo vítima constante de forma mais serena e republicana. A Corte deveria responder como a instituição fundamental que é para o país. Alguns ministros, entretanto, escolheram a via da espetacularização do individualismo e é forçoso dizer da ilação. Né? O Estadão está sendo forçado a dizer que estão fazendo ilações. Isso é errado, é? O que nem remotamente se coaduna com um comportamento que se espera de magistrados. Até agora, o que tem sido visto é uma clara demonstração de sucumbência de alguns ministros ao calor dos holofotes. O correto para uma Corte Suprema, ciosa de seu papel institucional, para um tribunal que deseja ser visto e reconhecido pela sociedade por sua imparcialidade e sobriedade até nas horas mais dramáticas, seria se manifestar apenas por meio de uma nota oficial quando avaliar ser o caso. Se assim o fizesse, o Supremo poderia, em um só tempo, condenar cada um desses ataques infames, exortar as autoridades incumbidas das investigações a realizar seu trabalho com profissionalismo e espírito público e, por fim, reforçar a defesa da democracia como único regime capaz de trazer paz e progresso para todos os cidadãos. Tudo mais haverá de ser dito pelos ministros se e quando esses casos chegarem à fase de julgamento pelo colegiado. Esse era o mundo ideal, mas há ministros que parecem capazes de esperar e se permitem emitir opiniões sobre os casos como se já estivessem votando para condenar ou absolver os indiciados, que nem réus, né, eles são ainda são. No episódio mais recente, o decano da corte, o ministro Gilmar Mendes, concedeu uma longa entrevista à Globo News, na qual não só esteve à vontade para comentar as investigações em andamento contra Bolsonaro e também outros implicados pela PF, como ainda ele rebateu os argumentos dos bolsonaristas, que provavelmente serão os mesmos argumentos dos advogados, dos acusados, se o caso chegar ao Supremo. Mas o senhor Mendes não é o único, infelizmente. Recorde-se que os ministros Roberto Barroso e o cara lá, não esperaram sequer o cheiro de pólvora se dissipar na Praça dos Três Poderes para estabelecerem o liame entre o caso do tio França e o dia 8 de janeiro. Cada ministro que lide com sua consciência. Mas uma coisa é certa, o Supremo perde muito como instituição com essa incontinência verbal de alguns de seus membros, em especial no que concerne à legitimidade de suas decisões. E com isso, claro, perde o país. O Estadão vai colocar meta, né? Quantas vezes pode falar dos autos coisas que para o Estadão não deveriam ser ditas. O procurador Marcelo Rocha Monteiro, ele colocou ali a matéria da Folha de São Paulo, né, dizendo que o Supremo prevê julgar Bolsonaro sobre o golpe em 2025 para evitar calendário eleitoral de 2026. Prazo para análise na corte ainda depende de avaliação do relatório final pela PGR. Essa é a notícia da Folha. Eu, como pessoa comum, não sou formado em direito. Eu olhei assim, beleza. 2025 a gente vai acompanhar tudo que está acontecendo. Mas o Marcelo, como conhece, né, a letra fria da lei, ele faz aqui alguns comentários que você fica assim, né? Rapaz, é sério isso, Marcelo? Estou chocado. Ele conta, né, explica pra gente, os leigos, que o processo criminal no Brasil e na maior parte do mundo segue o que chamamos de sistema ou modelo acusatório. Nesse modelo, o juiz, que no caso é o Supremo, é inerte. Ou seja,
Ele não instaura processo contra quem quer que seja, muito menos cogita data para julgamento. Enquanto o acusador, no caso o promotor, né, que o promotor do caso é a Procuradoria-Geral da República, não decidir se fará ou não a acusação formal, chamada de denúncia. Teoricamente, no caso em questão, essa decisão ainda não foi tomada. A decisão da PGR em denunciar ou não Bolsonaro ainda não foi tomada. Até porque a polícia acabou de encaminhar as provas para o PGR. Na verdade, eu acho que nem isso aconteceu, Marcelo. Como leigo, eu acho que nem isso aconteceu. Talvez só a partir de segunda-feira. A gente já chega lá. Não é meramente uma questão de discutir o prazo para análise na corte, ou seja, prazo para julgamento. Se o PGR decidir que não há elementos para uma acusação de crime, o caso é arquivado e não haverá julgamento algum. A decisão do PGR, repito, ainda não foi tomada. No entanto, o Supremo já está praticamente marcando data para julgar Bolsonaro. Pessoas maldosas poderiam dizer que já está tudo combinado. Óbvio que não. Aí, só para comentar, ainda não chegou na PGR, né, Marcelo? Deve chegar segunda-feira. Ministro analisará relatório final da Polícia Federal sobre trama golpista antes de enviar os autos à PGR. Então, ele vai analisar, né, antes de enviar a PGR. E a expectativa é que isso aconteça na segunda-feira. O cara que vai julgar, ele vai analisar o relatório para mandar a PGR. E se a PGR apresentar denúncia, né, ele pode pegar e julgar. Eu não sou formado em direito, então eu não consigo analisar a mais. É só critério de informação, né? O que está acontecendo aqui, só a informação que o valor econômico nos disse. E aí, o mesmo valor econômico também nos conta que o ministro, na hora que for julgar, mas não apresentou denúncia. Não questiona isso, não questiona. Para! Chato, papo chato. Ele pretende julgar na primeira turma e não no plenário. Aí o valor econômico diz que a primeira turma é formada por 5 dos 11. Essa turma é presidida por Cristiano Zanin, indicado pelo nosso presidente Luiz Inácio Lula da Silva. E é isso. Grande festa da democracia brasileira. 2025. 2025 vem aí. Muita confusão. Mas vamos lá. Vamos falar do companheiro Jair Messias Bolsonaro. Ontem, no meu ritual de sábados da manhã, né? Fiquei de boa, fui dar meu passeio com os cachorros, né? Comecei a ouvir depois lá a live do Ruizão, com o companheiro do Ruizão, com o companheiro do Atush. Aí no meio da live, o Atush mandou essa daqui, velho. Eu falei, já tá ligado como é que funciona, né, Atush? Cadê? Se liga. Mandar um recado pro Kim Paim, porque o Kim Paim vai fazer cortes nessa entrevista, né? O Kim Paim adora ficar assistindo aqui o Rui Costa Pimenta para fazer cortes e distribuir na extrema-direita. Eu quero mandar um recado. Ruizão deu risada, né, Ruizão? Já descobriram, Ruizão. O senhor não consegue mais fingir que tá do lado do Lula. Eles descobriram que você é um infiltrado. Piadas à parte, a coisa tá tão... Saiu do controle. Até perfil já criaram. Isso aqui não sou eu. Uma pessoa criou um perfil chamado Kim e mandou um comentário lá. Aí esse aqui é curioso, né? Deixa eu ver se recusa. Aqui. Esse é o Kim Paim, mas se for, ele tá dizendo obrigado a todos e farei vários cortes para divulgar. Olha só. Foi uma brincadeira, né? Esses caras são... Não tem problema nenhum. Pode fazer. Mas tem que botar no contexto. Eu não vou inventar história, eu não vou justificar coisas absurdas. Porque eu acho que o Bolsonaro é uma pessoa que tem que ser combatida. Eu acho que há maneiras de combater que são corretas e maneiras de combater que são erradas. E são erradas não do ponto de vista moral, são erradas porque vai dar errado. Entendi. Está dando errado no Brasil, deu errado nos Estados Unidos. Está dando errado em tudo quanto é lugar do mundo. O pessoal não quer ver isso. Se liga só nesse final aqui de novo. Não do ponto de vista moral, são erradas porque vai dar errado. Entendi. Ruizão, ele é bacana essa lógica do esquerdista, né? Mas pelo menos ele faz questão de deixar claro. Ele sabe que é um absurdo o que está acontecendo com o Bolsonaro. Ele diz que não vai apoiar, porque é um absurdo.
E não é que ele não vai apoiar porque é um absurdo em termos morais. Ah, é imoral fazer isso com o Bolsonaro. Não, tanto faz. Ele não tem esse problema de moralidade. O problema é que isso tá dando errado em todo lugar do mundo. Vide Estados Unidos, vide outros países. Então ele falou, pô, peraí, pô, isso aí não dá. É furada. Isso aí é furada. Furada, não vai por aí. Não vai por aí, vai dar errado, né? Mas em termos morais, ele tá de boa. Mas pelo menos reconhece, né? Que é um absurdo as arbitrariedades que estão fazendo contra Bolsonaro. Aí, aqui temos outra. Nessa aqui ele já sai em uma defesa aberta. Defende abertamente Bolsonaro e deixa claro que Lula está ao lado aí, né, da burguesia brasileira. E essa do Zé Ventura Mello aqui, ó. Você é um inocente útil da extrema-direita, do Kim Paim, favorecendo esses cortes, porque o Kim já tá mandando até superchat aqui, ó, dizendo que vai fazer embora para julgar. Rui é um inocente útil da extrema-direita. Diga, Rui. Olha, eu não sei se é pretensão da minha parte, mas eu acho que inocente eu não sou, não. Muito a propósito. Veja bem, o cara usar um corte meu, não tem problema. O problema é você fazer um processo contra um ex-presidente da República e vários generais, onde o juiz é a vítima. Isso é problema. Isso é ajudar a direita. A pessoa não consegue entender isso, mas vai entender. Em algum momento eles vão entender, porque a bomba vai cair. A política da burguesia é uma coisa podre, e essa é uma política burguesa. Isso não é uma política de esquerda. Aí Lenin nunca aprovaria isso. Lenin nunca aprovaria o que o Lula tá fazendo, né? E tudo que tá acontecendo agora tem apoio do PT. O PT deixa claro, soltou nota lá oficial pra falar de tudo que tá acontecendo. Você vê como são as coisas, né? A imprensa, olha como é a coisa. A imprensa, Globo, Folha de São Paulo, Estadão, Veja, eles dão aquele pitizinho, não fala fora dos autos e tal, aquilo outro. Mas não existe, gente, aquela pressão, assim, uma pressão mesmo. Aquela marcação, homem a homem, que a imprensa fazia com o Bolsonaro, continua fazendo, pra falar, cara, não dá para o juiz, que é a vítima, também ser, né, quem vai julgar. Não faz nenhum sentido isso, nenhum. Você vê que, pô, quem de esquerda aí não tá assim 100% fechado, né? Fecha os olhos pra tudo que Lula faz e que Lula apoia, consegue apontar esse tipo de coisa. Você tem que ter algum tipo de coerência mínima. Mínima. Teve um comentário que eu achei muito curioso que eles fizeram em relação ao PL, né? Eles estão falando do Valdemar. Eu falei assim, cara, como é que eu vou discordar? Não sei, né? Como é que eu vou discordar disso aqui? É fácil. Obviamente eu discordo. Só achei interessante. Achei muito democrático que eles estão comentando. Veja bem, Tatushi, só cuidado. O partido do Bolsonaro foi o partido mais votado na eleição municipal. Então, falando nisso, como é que você viu o indiciamento do Valdemar Costa Neto? Não é uma questão também de fragilizar o PL? Eu acho que é uma questão política. Indica que a manobra é eleitoral, né? Veja bem, Tatushi. Uma pessoa de esquerda enxerga essa questão aí que envolve Valdemar, o PL, como uma questão eleitoral. E faz questão de deixar claro, destacar que o PL foi o partido mais votado, que mais recebeu votos. E olha que a direita não estava assim organizada para valer. Toda cidade tinha um candidato de direita pelo PL. Não, muita cidade aí apoiou outra pessoa, estava na vice, compôs. Você vê, né? Esse vídeo é bacana mostrar para as pessoas, né? Falar, ó, esse recorte é bem rapidinho, você mostra para a pessoa, falar, cara, só, o que tá acontecendo aqui, ó? Você quer entender esse negócio de Bolsonaro? Você quer entender por que estão indo com tudo para cima de Bolsonaro e não só Bolsonaro, várias pessoas? Aí você fala assim, cara, Valdemar, tu não acha curioso isso? Valdemar participando de que golpe? O que o Valdemar fez para tomar golpe? Agora o Valdemar aprendendo do partido, né? Será que tem uma componente eleitoral, olhando 2026? Você mostra aqui, ó, quem tá falando não sou eu. Não é nenhum blogueiro bolsonarista, não. Você mostra pra aquele seu amigo de centro. Aquele seu amigo de centro, que acha que política é tudo igual. Você fala assim, aqui, então veja aqui, ó, cara.
Fica, ai, tá passando por Bolsonaro. Toma aqui, ó. Fica de esquerda falando isso daqui, ó. Componente eleitoral. Tô preocupado já com 2026. Aqui já são... Aqui é pra mostrar pro companheiro Ruizão, com o Peratushi, que não sou eu que faço os cortes, só eu que faço os cortes, né? Todo mundo já tá ligado já. Tá ligado aí que o Ruizão virou à direita. Várias pessoas fizeram recortes daqui. Dois recortes que eu iria fazer, mas como eu vi o pessoal já fez na internet, eu falei, eu vou pegar. Uma liga fez, outro foi quem fez foi a Atsuki. Escuta esse aqui. Não, lá ele tem um ar suspeito, ele vai cometer um crime, vamos prender ele. Não. Isso não é democrático. Isso é uma coisa monstruosa. Agora, vou aceitar porque é o Bolsonaro? Não tem outra maneira de combater o Bolsonaro? Até porque isso aí não vai dar, volta a insistir, não vai dar certo. Trump é presidente. Alerto a todos que ouviram a conversa aqui. O Trump é o presidente dos Estados Unidos da América do Norte. Ele é o presidente. E o Bolsonaro, o partido dele foi o mais votado na eleição que acabou aqui. Então, tem que prestar bastante atenção, porque o mar não está para peixe. É isso aí. Rui, então semana que vem a gente volta aí. Gente, assim, não tem o que falar, né? Assim, são vários e vários momentos. Agora, a análise mais completa que foi feita mesmo, e esse aqui vale a pena prestar bastante atenção, porque ele até comenta sobre o que o Flávio Bolsonaro falou, entra, assim, questões de detalhes, sobre, mas planejou, mas teve, não teve golpe, tentou, não tentou golpe e tudo mais. E a Tsuki colocou esse recorte e ela mesma falou o seguinte, né? Aqui você vê uma análise entre esquerdas, onde apenas um consegue se ater aos fatos e ter o mínimo de honestidade. Porque ele sabe que o pau que bate em Chico também bate em Francisco. O Atushi, ele vê problemas por um rapaz da causa deles, que de esquerda, né? Que eles defendem estar preso por supostamente preparar atos para tocar o terror e ser condenado a 18 anos de prisão. Mas o mesmo Atushi considera correta a ação do Olímpio contra Bolsonaro e militares. Rui considera errada a condução de ambos os casos. O auge da indignação do Atushi se dá no momento em que Rui concorda com a fala de Flávio Bolsonaro. Pensar não é crime. Refletir como chegamos a essa condição ajudaria a amenizar muitos problemas. É por causa de seres humanos como o Leonardo Atushi que a injustiça nas mãos de poderosos ganha força em qualquer parte do mundo, pois basta ser meu opositor que vale tudo contra ele. Se tá contra mim, vale tudo. E a gente não pode ser assim na vida. Aí você vê aqui, né? O negócio do golpe aí também, assim, é um crime inexistente, né? Isso aí não é um processo muito... Esse tipo de processo... Mas você não vai dar no Flávio Bolsonaro, não, né, Rui? Quem nunca pensou em matar alguém, né? Isso não é... Não, veja, pensar em cometer crime não é crime. Não, tudo bem. Mas existem os atos preparatórios, Rui, é o que os juízes dizem, né? Mas não teve. Nesse caso não teve. E é perigoso, porque veja bem, tem um rapaz que está na cadeia, que é o Lucas Passos, por atos preparatórios para preparar atos terroristas. Ele não fez nada. Ele foi para o Líbano, né? Perigoso, né? Exatamente. Ele viajou para o Líbano. Supostamente ele teria conversado com pessoas do Hezbollah ou teria até aderido ao Hezbollah, mas isso não é um crime. Ele está na cadeia, ele pegou 18 anos de cadeia. Isso nós não podemos ser favoráveis a esse tipo de justiça. Você deu muito fácil o Bolsonaro agora, tá? Não, mas o Flávio Bolsonaro está certo. Não, eu não acredito. Não. A colocação dele... Não, veja só. A colocação dele é idiota, porque, lógico, todo mundo já pensou em matar alguém, mas isso aí não tem maiores consequências, né? Você já pensou em matar alguém? Você já pensou em matar alguém? Eu acho que todo mundo já chegou e falou, vou estrangular esse sujeito aqui agora, num momento de raiva, né? Acho que todo mundo já teve esse momento, mas não é a mesma coisa do que está acontecendo aqui. Agora, digamos assim, de um ponto de vista geral, ele está certo. Pensar em matar alguém não é crime. Se você partir para os atos preparatórios, é. Tudo bem. Mas, por exemplo, comprar uma arma de fogo não é ato preparatório de assassinato. Não, mas aí tem um plano impresso, escrito, que dizia que iam fazer isso, que a operação se chamava Punhal Verde e Amarelo, queriam envenenar o presidente e tal. Quando você pega assim, não teve uma operação Valquíria lá para matar o Hitler, deu errado, mataram todo mundo depois. Mas eles deram o golpe na Operação Valquíria. Uhum. Na Operação Valquíria, eles colocaram em marcha o golpe de Estado. E não colocaram aqui o golpe de Estado, Rui, em marcha? Não, eu não vi nada de golpe de Estado. É um crime intelectual. Os caras trocaram mensagem no aplicativo. Tudo bem que eles são idiotas, né?
Você vai dar um golpe de Estado e você troca mensagens em aplicativo. É idiotice. Mas, enfim, eles não fizeram nada. Nem compraram as armas, nada. Ou mobilizaram tropa. Não fizeram. O crime, ele se caracteriza por um fato, uma ação. Você tem que fazer alguma coisa. Pensar, falar, discutir, não é crime. Por pior que seja. Mas eu acho que 99% dos juristas estão discordando de você. Eu não vi nenhum falar isso que você está dizendo. Isso aí, o jurista no Brasil é a categoria mais desmoralizada que tem. Mas um bom recorte aí pra você mandar pra aquele seu amigo isentão, ou até seu amigo de esquerda, e falar aqui, cara, pelo amor de Deus, sabe? Tem um pouco mais de honestidade, analisar o que tá acontecendo, sabe? Não deixa seu ódio por Bolsonaro te cegar, porque tem gente que realmente é ódio, é uma repulsa, né? Um ressentimento sem igual, um negócio puramente emocional. Não tem nenhum lastro, assim, de lógica na sua decisão. Nada. Nada. É só revolta pela revolta. E tá aí, né? Vou mandar todo esse recorte lá no Telegram. Aí, se vocês acharem que tem algum amigo seu que merece ouvir algum, você baixa lá, manda pra ele daquela perturbada básica. Ainda teve essa daqui, rapaz. Esse daqui é curioso. Esse aqui é o último. Esse é o último. Último recorte. Esse daqui é curioso porque eles estão falando da direita. E a força que a direita tem, né? Como eles enxergam a força da direita nas redes sociais. Esse aqui é o último recorte. Vamos lá. A arbitrariedade judicial favorece o Bolsonaro. Eu vou te falar uma coisa, ó. Os juízes e tudo mais, eles têm sorte que os bolsonaristas, eles são os boçais. Porque com o tamanho que eles têm, com a máquina de propaganda que eles têm, era para eles botarem abaixo o STF com essas coisas que eles estão fazendo. Porque eles não sabem fazer. Essa é a história. Eles não são o Trump. Aí você vai ser preso, Juiz. Tá? Aí você que vai ser preso por incitar, vamos assim, botar abaixo o STF. Estimular esse tipo de pensamento. Não, tudo bem, eu tenho o direito de fazer o raciocínio. Eles têm condição de fazer isso aí. Se fosse a máquina de propaganda do Trump, nossa, eles passavam o rolo compressor aqui. Eu fico impressionado que eles não consigam fazer isso. É muito perigoso o que o pessoal está fazendo. É muito perigoso. Eles estão fortalecendo o Bolsonaro. Todo mundo pode achar que é o judiciário que vai resolver o problema da extrema-direita no Brasil, porque o Brasil é um país, a gente sabe, né? O Brasil é um país sui generis, e é mesmo. Então o pessoal acha que se você colocar o Bolsonaro na cadeia, acabou o bolsonarismo. Todo mundo viu o Lula ser preso e não acabou o PT. Na época falavam que o PT estava acabado também. Você deve se lembrar disso. Eu vivi intensamente isso. Eu achei muito curioso quando ele fala assim, né? O bolsonarismo às vezes não consegue lá porque eles são os boçais. O que é que eu, sei lá, entendi dele comentar isso daí, né? Posso estar bem errado. Mas quando eu olho assim, às vezes, existe uma parcela, né, da direita brasileira que olha para todos os outros grupos como se ninguém presta. É só olhar, inclusive, o momento anti-Bolsonaro, né? Os super puristas, super conservadores, intergalácticos, não. Todo mundo é vagabundo. Não, todo mundo tem que, assim, ser destruído por completo, do início até o fim, etc. Mas só quem sabe das coisas são eles, etc. Por mais que eles não tenham um plano de nada, etc. Enfim, né? Então, aí Bolsonaro é eleito, Bolsonaro fala, pô, não, se vendeu pro Centrão. Tudo é motivo para algum tipo de crítica. Só quem presta são eles. Então, não sei. A impressão que me passa é o seguinte, tá falando assim, cara, se vocês fossem um pouquinho mais espertos e descolados, se vocês soubessem conversar de uma maneira que vocês conseguissem trazer esses setores pro lado de vocês, né, assim, outros setores para o lado de vocês vão passar o trator na esquerda no Brasil. Sabe? No estado do Brasil. Passar o trator em termos de narrativa. Você não tem o que fazer. Só que vocês, às vezes, se colocam em algumas posições que acaba por afastar todo mundo. Enfim, acho que fica de reflexão aí, né? Será que, às vezes, a direita, a forma como ela interage com alguns setores, não é aquele cara que é um descarado, que você vê que claramente o cara é um oportunista, que o único objetivo que
fulano tem é tirar algum proveito. É tirar um proveito. Você vê assim, não é aquele cara que ele discorda de você numa coisa ou outra, mas ele discorda porque ele discorda. Discorda porque ele discorda, ideologicamente falando. Não é aquele cara que vive de diretazinha, que vive de tititi, que tem os seus planos, seus projetos pessoais. Não. Isso daí é uma coisa. Agora o cara que discorda, porque ele realmente discorda, que você vê uma honestidade no comentário, talvez, né, às vezes você tem que prestar atenção. Vê, por exemplo, não acho que vai ter jamais, eu não acho nunca. Às vezes zero a chance de um dia Rui Costa Pimenta apoiar Bolsonaro. Isso não vai acontecer jamais na vida. Assim, são zero. Zero, vezes zero, vezes zero, vezes zero a chance disso acontecer. Mas você vê que tem gente na dita esquerda, pelo menos, não é de esquerda não, que para a direita, muitas dessas pessoas são de esquerda para valer, que eu acho que existe sim uma chance, de algum momento, eles pelo menos anularem o voto do Lula. E alguns eu acho que vai votar em Bolsonaro. Até porque tem muita gente que votou em Bolsonaro em 2018, em 2022, que em 2002 votou no Lula, que em 2006 votou no Lula, que em 2010 votou na Dilma, que em 2014 votou na Dilma também, que em 94 votou em Fernando Henrique Cardoso. Mas que ela acordou em determinado momento e falou, cara, eu não sou mais de esquerda. Poxa, eu tava errado. Isso não é o caminho, eu vou votar agora na direita. Então, assim, né? Às vezes não colocar todo mundo no mesmo balaio de gato. Ainda falando sobre análises que vieram da esquerda, o Danilo Thomas, ontem ele fez 2 threads e alguns comentários, separei aqui um para mostrar para vocês, que ele coloca essa questão sob uma certa perspectiva histórica do que está acontecendo. Ele comenta o seguinte: quando o PT era perseguido juridicamente, a gente fazia a defesa do devido processo legal e das garantias individuais, e achava que eles também. Hoje, a gente vê que o PT e a esquerda estavam fazendo uma defesa oportunista. O PT nunca lutou pela democracia, nunca lutou, sabe, pelas garantias individuais, nada, nada. Só que depois ele fala assim, né, tão oportunista quanto a da extrema-direita hoje. Para ele também, extrema-direita, também é oportunista. Mas ele termina comentando que quem continua no mesmo lugar, vendendo arbítrio embalado como legalidade, são os liberais. Aí olha isso aqui. O Leonardo Lopes se define como liberal, é amigo do Deltan Dallagnol. Quanto mais golpista, manipulador, radical, anti-negocinho, apoiador de Putin, conspiracionista e pseudo-crente for preso, melhor. Assim vai fazendo a limpa na ala biruleibe das ideias da direita e, quem sabe, por sorte, sobram os moderados. Tudo isto é ótimo para a direita no Brasil. Ser moderado é torcer para você silenciar pessoas de direita que você não concorda, jogando ela na cadeia. No aguardo de Deltan Dallagnol comentar sobre o seu amigo Leonardo Lopes. Não vai. Vai fingir que nem conhece. Vai fingir que nem conhece. Mas tá aí. Liberalismo, você curte? Vamos unir a direita aí, gente. É de direita. É de direita. Por isso que eu falo, cara, esse papo de unir a direita, ele não é bom. A gente precisa realmente, assim, sabe? Dividir. Não é unir, é dividir. E deixar bem claro, cara, sabe? Isso, aquilo, outro. Um rótulo puro, direita, ponto final, ele não consegue mais explicar as coisas que estão acontecendo. Porque o Leonardo Lopes, ele não é petista. Aí você vai chamar ele de isentão. Pode ser. Mas isentão não é direita. Então você já tem um rótulo extra. Se você só usar 2 rótulos, ou você é esquerda ou você é direita, você não vai explicar nada. Se só tiver 2 rótulos, você não explica nada. Aí o Rodinei comenta o seguinte, né? O meu primeiro perfil no Twitter data de 2013, ou seja, eu tenho mais de 10 anos aqui, né, nessa maluquice. E acho que nesse tempo todo, essa é uma das maiores canalices, burrices que eu já vi por aqui. O sujeito se diz de direita, apoia o arbítrio do Estado e inclusive a prisão de gente inocente, porque acredita isso, né, de alguma forma vai beneficiar a direita. Sim, amigo. Eu tenho certeza que o Estado prendendo gente inocente vai ajudar a eleger Amoedo, Alckmin ou algum do clube dos 4% de intenção de votos. É uma mistura diabólica de mau caratismo com burrice, como poucas vezes eu vi. O Carlão, lá do Quinto Elemento, faz direto o Notícias de Quinta comigo.
Postura do brasileiro com QI e temperatura ambiente é exatamente esta. Fala uma pá de groselha, ouve o que não quer e se faz de superior dizendo que irritou os outros. No comentário tá lá, né? Ih, já irritei o bobão, não sei o quê. E aí o Carlão fala, cara, esse negócio de falar, eu te irritei, conseguiu o que eu queria. Aí o Carlão fala, rapaz, ácaros irritam, pernilongos irritam, som alto irrita. Irritar alguém não é mérito nenhum. Irritar não é mérito. É um inquisidor, como um bom liberal. Falando sobre liberais, me disse, esse cenário não parece crível? Talvez até o que realmente esteja acontecendo. Toda essa aparente luta democrática, que não é luta democrática nenhuma, porque ela desrespeita uma série de princípios do Estado de Direito, só tem servido para legitimar a farsa da extrema-direita como defensora da liberdade e das garantias individuais, colhendo ainda os dividendos eleitorais. E por quê? Porque a direita hoje monopoliza a crítica a um sistema que massacra 90% dos brasileiros e fica como defensora do povo. Enquanto a esquerda e a direita liberal defendem esse mesmo sistema em nome de uma democracia abstrata. Quem deveria fazer a crítica de um sistema que é massacrante faz a sua defesa e acaba, assim, posando como parte do establishment brasileiro. Sendo que a esquerda é aceita dentro desse sistema, mas não é parte dele. Basta ver que não há muito tentaram limar o PT do jogo. E esse é o plano dos liberais. Tira Bolsonaro e outros doidos do jogo, retoma o comando do campo da direita para então se livrar da esquerda. Algo que, aliás, um senhor chamado Macron acabou de fazer na França. Você se descola do Bozo, sem perder o apoio dos apoiadores do Bozo, né? Tenta acabar com o Bozo, pega os votos, se elege, depois você dá um jeito na esquerda, que ninguém gosta muito. É porque o Lula era necessário, né? Naquele momento o Lula foi necessário. Foi necessário para todo o contexto do que estava acontecendo no Brasil. Lá pra frente eu tenho uma notícia falando, né, que algumas pessoas aí fizeram um apoio tímido a Bolsonaro, e outros nem comentaram nada. Onde é que estão aí, né, os governadores que já são pré-candidatos a 2026 e que representam a direita liberal? Eles são aceitos, né, pelo sistema. E o Danilo Thomas também fez outra thread, que aí ele comenta sobre o que seria golpe numa visão histórica e como, assim, é ridículo você querer falar que o Brasil, né, foi quase vítima de um golpe de Estado. Enfim, tem coisa que, obviamente, eu discordo ao longo do que ele está comentando, mas tem umas coisas que eu acho que são relevantes. Ele fala assim, ó, é difícil saber a fronteira entre oportunismo e ignorância, em que acha que uma grande trama golpista foi debelada. O pessoal deveria estudar, por exemplo, os golpes de 64, que quase foi derrotado em 68, e de 2016, que fracassou parcialmente, para entender o que é um golpe. Um golpe de Estado não é uma ação de meia dúzia de trapalhões e de um lumpen fanático que invade prédios públicos. Nem na Guatemala, um país pequeno e pouco complexo, em 54 foi simples dar golpe. Imagine no Brasil de 2024. Para você dar um golpe de Estado, mantendo o sistema econômico vigente, você precisa de apoio externo das grandes potências, apoio das elites econômicas, da imprensa e formadores de opinião, e de pelo menos parte das classes médias e trabalhadora. Além, claro, das forças, né, armadas policiais. Não tenho dúvida que Bolsonaro e os órfãos do Silvio Frota dariam um golpe se pudessem, mas fato é que eles não aguentaram um inquérito meio fajuto, igual das fake news. A esquerda liberal enxerga Bolsonaro e companhia no espelho que os agiganta. Bolsonaro tem popularidade, mas não tem poder. Poder quem tem é a nata do setor financeiro, a nata do agro, os setores associados aos Estados Unidos, alguns setores da imprensa, da indústria. Este é o poder, o poder de ação. E foi quem deu um golpe em 2016 para modificar o regime de acumulação brasileiro e o próprio Estado. Eles colocaram Bolsonaro lá para dar continuidade ao que Temer fez, quando suas opções eleitorais se mostraram inviáveis. Isso aqui eu discordo dessa parte.
Um golpe dado pelo Bolsonaro e por esses militares duraria dias, se tanto. Teria uma fuga de dólares que explodiria o câmbio, a inflação, paralisaria a economia de um jeito que não haveria tanque que barrasse o levante. Quem dá golpe não são as pessoas evidentes, políticos civis ou militares. O golpe é dado pelos setores econômicos mais fortes, digo no caso de golpe que não muda o sistema econômico quando se sentem ameaçados. Se você parar para analisar, assim, aconteceu alguma coisa, né? Você trocou toda a cúpula de controle do país, o regime político meio que muda, mas a economia segue funcionando. É difícil você dissociar o sistema político que acontece no país, as decisões, projetos de leis, o que é pautado. Onde é que se discute o Brasil hoje? Eu não estou falando em local, assim, localidade, né? Brasil, Estados Unidos, São Paulo. Não estou falando em local físico. Eu estou falando assim, onde que se discute, né? Em quais tipos de evento? É no Congresso? Os deputados, senadores, eles criam um evento no Congresso para debater o Brasil, o que o Brasil deve fazer? Ou são nesses eventos regados de democracia, cheio de grandes empresários, que isso, aquilo, outro, etc, tudo mais, pipipi, ppp? Quando você olha o poder de ação de alguns setores econômicos brasileiros, você pensa em empresário que faz doação, grandes doações volumosas, e políticas públicas que são colocadas na mesa que, rapaz, assim, o encaixe assim é perfeito, né? É quando o Rio encontra o mar, você fala, meu Deus do céu, né? O famoso campeão nacional. Às vezes tem até um cargo no conselhão do Lula. Então você vê assim como uma coisa é feita. Então, se você parar realmente para analisar, historicamente falando, pegue o que aconteceu na Venezuela. Pega esses golpes. E normalmente o que é que eles fazem? Sempre uma desapropriação. Ele tem uma mudança de regime e ele começa a fazer uma desapropriação, porque o dinheiro te dá poder. Nada do cara tá ali, você não tem os meios de produção e tudo mais. Você põe ali o dinheiro do seu grupo, você começa a falar com um, falar com outro, falar com um, falar com outro, você promete uma coisa aqui, uma coisa acolá. A turma que meio que te apoiou no primeiro momento para dar um golpe, rapidinho, sabe, desembarca, fala, irmão, tô fora disso daí. Então você tem que estar com o dinheiro na mão. Porque o dinheiro move o mundo, isso aí é inegável. Aí imagina toda essa classe média brasileira que ocupa cargos na máquina pública, que quer comprar um iPhone, quer comprar isso, quer comprar aquilo outro, vê o câmbio disparar, o poder de compra dele desaparecer. No Brasil ele consegue comprar comida, ele consegue pagar aluguel, etc. Mas ele não vai ter acesso a nada que não é produzido no Brasil. Porque o poder de compra dele, o dólar foi a R$15, vamos botar assim. Ele não compra mais nada. Ele ganha 40 mil, mas não tem mais poder de compra. E aí? Então você começa a gerar uma insatisfação gigantesca. Pode olhar. Se não tem mudança do regime econômico, o setor financeiro está fechado. Quando não tem um setor financeiro fechado, né, quando tem mudança de regime econômico, a turma que dá o golpe vai lá e desapropria tudo. Quando ele fala de 64, do que eu já estudei, e a gente já comentou aqui nos dossiês, você vê. Lá ali no pós-Getúlio, já na época da campanha do Jânio Quadros, Jânio nem tinha sido eleito e teve a CPI da época para comentar sobre isso, né? A CPI em cima do IBAD. Você vê que se formou um grupo, tipo uma espécie de think tank, e esse grupo, inclusive, ajudava no financiamento de políticos, como que a gente já tem hoje em dia. Aí o Ivan Haslocker tocava todo esse processo. Aí o Dulles, que veio trabalhar na Hanna, né? Queria garantir que a Hanna ainda conseguia manter suas mãos lá nas agências de minério de ferro, criou aquela ponte para falar com o Jânio, porque o Jânio vinha fazendo a campanha pesada contra essa situação. Então teve isso daí, você tem um governo do Jango, o governo do Jango também propôs várias reformas que eu acho que não é o que a elite dominante na época queria. Pode discutir se era comunista, não é comunista, que estava com ele, etc. Mas enfim, você vê, a turma que apoiou, você pega ali aquele núcleo duro do IBAD, forças internacionais que estavam juntos, você vê que o Lincoln Gordon, o embaixador na época, confirmou, teve dinheiro para o Brasil. Você pega o próprio IPS, que aí tem a parte intelectual que foi criada, que seriam esses eventos que tem, que aí tem toda a participação, inclusive, da turma lá dos Mesquita, do Estadão. A própria irmã dele ajudou a organizar as passeatas, aquele setor da classe média organizada. Então, assim, o que ele tá falando, quando você realmente analisa um golpe de Estado, e os exemplos que teve no Brasil, cara, como é que vocês têm coragem de querer falar que Bolsonaro deu um golpe, ia dar um golpe de Estado?
Somado a tudo que aconteceu, os próprios participantes querendo falar, cara, pelo amor de Deus, Bolsonaro, esquece essa porcaria de 4 linhas, vamos ter a reunião, Bolsonaro muda aí o ministro da Defesa, sabe? E nós falamos de, depois que dá um golpe, tirar Bolsonaro, pelo amor de Deus, é um desconhecimento, assim, profundo de fatos recentes e do passado e da história do mundo. É um absurdo. É um absurdo o que está acontecendo. A injustiça diante de nós. É assim, é uma injustiça. O mundo tá assim triste, porque olhar a situação e falar, cara, é uma impotência, sabe? Assim, menino, e aí, faz o quê? Ele reclama na internet, reclamou, e aí? Só. A única coisa que pode fazer é reclamar. Tá? E isso dói, bicho. Dói. Pelo menos dói em mim, eu fico muito incomodado. Não teve e não vai ter golpe nenhum, porque a esquerda, da reformista à comunista, já foi derrotada. Eles já venceram em todos os sentidos. Não existe ameaça para o poder real do Brasil. Tanto não tem que eles fingem até ser democráticos e a esquerda acredita. Não tem esquerda no Brasil mais hoje em dia. Isso aí tá certo. O antissistema hoje só existe dentro da direita. Só. Só e somente só. Só e somente só. Vamos olhar algumas coisas vindas pela direita. Vou ter que dar aquela cutucada, me perdoem. Esse rapaz aqui é de esquerda, Luciano Carvalho. Olha o que ele diz. A melhor forma de destruir uma pessoa como Bolsonaro não é chamando ele de golpista ou que sabia do plano, né, contra o Lula, porque isso dá força e crédito para uma pessoa que não é nada disso, mas gosta de passar essa imagem. Quer destruí-lo de verdade? Chame daquilo que ele é de verdade e afeta diretamente o seu ego e seus eleitores mais fanáticos. Frouxo. Militar frouxo, deputado frouxo, presidente frouxo, continua e sempre será um frouxo, gosta de dizer bravatas, mas que quando a coisa fica feio, sai correndo para pedir ajuda. Mimimi, por favor, Temer, escreve cartinha. Aí a Sarita comenta, né? O esquerdista, apoiador da Tabata, ensina como desgastar Bolsonaro, explorando a reação dos eleitores mais afoitos e só chamá-lo de frouxo. Eu já vi isso no passado. Bolsonaro cortando seus próprios órgãos, né, suas bolas. E depois desse perfil fazer isso, né? 4 dias depois, ele é seguido. Quanta honra, fui seguido pelo Weintraub. Após falar que Bolsonaro é um frouxo. Ah, mas será que ele falou que Bolsonaro não foi? Pô, tô falando que cortou a bola. Mas isso aqui não tem mais dúvida, né? Bolsonaro é um gênio. Bolsonaro covarde e mentiroso. Lá vai o patatista seguir, né? Aí, olha pra isso daqui. De agora, já conhecida, a baianinha que fez questão de nos lembrar que o Constantino nos desafiou a fazer um dossiê. Tão fanático, é o nome. Covarde igual seu Minto. Minto. O militar mais covarde do Brasil. O militar tão covarde nesse país. Só bastante recente. Agora. Né? A turma intergaláctica faz questão, é quem chama Bolsonaro de frouxo, do jeito que a esquerda ensina para desgastar Bolsonaro. Aí olha como o futuro repete o passado, né? Após chamar Bolsonaro de covarde, frouxo, você é seguido pelos patatistas. Após a baianinha constantemente chamar Bolsonaro de covarde, de frouxo, é seguida pelo Ricardo Salles. Eu vejo o futuro repetir o passado. Se você quiser aí que o Salles te siga, comece a chamar Bolsonaro de frouxo. Aí o Salles vai te seguir. Parabéns aí, viu, Salles? Parabéns, campeão. Você tá demais. Bolsonaro também está acabado politicamente. Né? Não é outra palavra. Só não chega quem não quer. Grande honra, assim como foi como o Arthur me seguiu. Critique, chame de frouxo, covarde. Você vai ganhar vários seguidores. Aí você vê, né? Rui Costa Pimenta, de esquerda, comentando sobre questões, arbitrariedades, processo jurídico, umas coisas acontecem. Eu já tinha comentado sobre algo assim, né, quando Constantino comentou, né? Pediu para eu fazer um dossiê sobre o Arthur, sendo que já tinha um dossiê, né, querendo falar que, basicamente, dá a induzir que o Arthur é um bandido. Aí o Arthur tinha comentado, né, aquela
aquela matéria que o Salles, a manchete que foi gerada pela fala do Salles. Salles sobre Bolsonaro saber de golpe. Possível, mas não dá para afirmar. Aí o Arthur comenta, né? Melhor trair de 4 do que ser leal em pé. Lema dos intergalácticos. Aí o Salles fala, né? Rapaz, antes de começar a conversar, só uma pergunta. Você é aquele tal Arthur Pero Machado que deu golpe na Postales e na Serpro? Aí o Arthur fala, rapaz, fala traíra. Não, aliás, não só foi arquivado por falta de crime e ausência de prova, como a empresa foi comprada por um país e inicia as operações no ano que vem. A história que está se discutindo lá, que se você pegar o jornal econômico, você fala da nova bolsa que vai abrir no Rio de Janeiro, é o processo que o Arthur começou lá atrás. Uma batalha para quebrar o monopólio da B3. Ninguém quer ver a história, né? O processo como um todo. E acho que se fosse um negócio fraudulento, né, para dar um golpe, eu acho que a empresa não tinha dado certo, deveria ter acabado, não, tendo vingado, e quem acabou adquirindo foi um país, né, que é o Mubadala, é um fundo soberano. Aí Arthur fala, né, mas beleza, então, já que você acha que não existe operações ilegais no judiciário, né, que se é contra meu inimigo vale tudo, e aí, tu continua contrabandeando madeira? Eu prefiro olhar as coisas como o Rui Costa Pimenta diz, né? Cara, não é porque é meu inimigo que vale tudo. Não é porque é meu inimigo que vale tudo. É complicado, né? Será que o Salles vai perguntar se o Paulo Figueiredo também, né? Deu golpe, andou dando golpe por aí? Porque na época da Lava Jato, o Paulo Figueiredo também teve problema com a polícia, né? Não sejam assim, gente. Sabe? Não seja assim. Sabe? Se tá contra mim, vale de tudo pra destruir. Isso é feio, cara. Isso é bem feio. Isso é bem feio. Isso é bem feio. E eu faço questão de defender porque eu sou lá do Quinto Elemento e se eu não estiver do lado de pelo menos quem tá comigo, eu vou estar do lado de quem no final do dia, né? Você tem que ter um pouco de lealdade, né? Eu acho que tem que ter um pouco sabe, de time, sentimento de time, de grupo. Então assim, pô, tá, vai pra cima de um, então todo mundo tem que defender, né? Não dá pra ficar nessa. Pro bem e pro mal. Na hora da colheita das coisas boas, todo mundo quer estar por perto. Todo mundo quer estar por perto. Mas na hora que vem o pepino, rapaz, aí tu vê uma galera aí, né, aprontando. Falando em causa própria, semana passada eu comentei sobre essa senhora que defendeu que eu fosse preso pelo artigo 288, que é formação de quadrilha. Aí eu mostrei tweet dessa senhora, aí você vê como é a direita, né? Perseguição, difamação, calúnia e cancelamento. Acabou de produzir mais uma prova? Ah, ele salvou um post de quem? Da ré no inquérito do gabinete do ódio. Vocês estão dando munição pro ministro? Certeza que não trabalham pra ele? Então, assim, vale de tudo, né? Vocês acham que o inquérito... Vocês acham que esse inquérito é muito justo, né? Esse inquérito do gabinete do ódio. Ela tá falando que a Vanessa Navarro faz parte desse inquérito. É ré. Aí é curioso, né? A pessoa fala, você está me perseguindo, você está me cancelando. Aí eu só dei uma pesquisa rápida, né? Falei, será que a mulher já falou de mim no passado? Diretamente pra mim? Você viu 3 comentários, assim, eu só peguei 3 aqui pra servir de exemplo. 2 prostitutos do Centrão no mesmo post, tem método? Um postando, validando o outro. Kim Paim paga. Kim Paim do Centrão está obcecado por Marçal. Vai bater no Boulos, não? Ele não tem escrúpulos, Oswaldo, ó. Na turma do Oswaldo Eustáquio, que agora tem preço, valor já era. Anda de mãos dadas com a milícia de canceladores aqui no Twitter e também com a direita leninista, vulgo direita centrão dos Valdemínios. Me falaram lá atrás que era a esquerda que me colocar no paredão. Tem muita gente na esquerda que não perderia a oportunidade de colocar no paredão? Tem muita gente na esquerda que não perderia a oportunidade. Agora tem muita gente na direita também, viu? Tá aí, ó. Tá aí, ó. Essa é a grande direita brasileira. Aí eu fui lá ver uns comentários, né? Daí eu pergunto, qual a diferença entre Kim e Janones? Eu coloco ali os comentários da senhora, coisa factual. Eu sou o Janones. Os dois criam narrativas, adulam seus líderes, refutam qualquer crítica, mesmo que seja comprovadamente, né, fatos. Eu faço isso, né? Tá bom. Atiço a militância contra aqueles que entendem que tem um argumento melhor. Com certeza, né?
Um é declaradamente de esquerda, o outro mente, que é direita e faz parte do centrão caçabista, que quer manter o povo cego. Aí tem um comentário final. Me contaram que a família dele é carne e unha, alma gêmea, com a esquerda lá na Bahia. E aí várias pessoas comentaram, né? Aí tá lá, ui, não me surpreenderia. Cristão 2000, faça um dossiê dele, do que ele vive na Austrália, follow the money. Ô bandido, sério isso? Ele poderia fazer o seu próprio dossiê então, passada, será? Não sei, dona Eliane, faz aí. Feira de Santana que diga. Já você é um caminhoneiro lá do Twitter que é o bichão. Vamos investigar. Eu nunca falo fake news. Dá uma olhada aí. Vai atrás. Eu até falo pra vocês, se vocês acharem qualquer tipo de dinheiro, é até fácil de vocês irem pra cima de mim, porque eu já apresentei a declaração de ser definitiva. Eu não tenho nem conta no Brasil. Quando eu fui em 2017, fiz questão de fechar. Você já tem um caminho já. Se achar qualquer coisa, você fala ali, ó, vai por aqui. E aí vocês passam o trator em cima de mim. Isso é a direita. Isso é a direita. Quando um dia o Brasil vai recuperar, né, a normalidade democrática, eu acho que não tá ainda. Quando esse dia chegar, eu conto. Coisas que já aconteceram até com minha família. Aí a gente vai ver, né, se ela é uma gêmea com a esquerda ou se minha família é perseguida pela esquerda. Inclusive, né, às vezes só por ser meu pai, só por ser minha mãe. A gente vai contar isso daí. Mas eu não vou esquecer desses comentários aqui, não. Eu vou lembrar de vocês para sempre pelo carinho e a capacidade de vocês de usarem a família, né? Um dia o Brasil vai voltar à normalidade, a gente vai poder contar. Mas enfim. Isso daqui eu comento depois, porque tem os assuntos que eu quero comentar, inclusive isso daqui, né? Candidato a substituir Bolsonaro em 26 evita uma defesa enfática do ex-presidente após indiciamento. Mas eu só queria comentar umas coisinhas, né? Que aí dá pra ter o contraponto. Tem horas que setores da direita são mais perseguidores do que alguns setores da esquerda. Não dá pra generalizar nada, né? Mas você vê ali que desde o liberal, amigo do Deltan Dallagnol, pregando prisão, eu fiquei na dúvida se ele tava pregando a prisão do padre. O padre aí que será indiciado. Fiquei na dúvida, será que o amigo do Deltan, que o padre seja preso? Meu Deus! Não sei, espero que não. Até gente aí, né, que se é contra meu inimigo, vale de tudo. Mas esse é o Brasil. Esse aí é um pouco do que acontece na nossa linda rede social, né? É isso. E de graça. Você pode acompanhar tudo isso de graça no Twitter. Sensacional. E é isso. Vou mandar todos aqueles recortes lá no Telegram, link na descrição. Se não votar ainda em mim no iBest, eu peço seu voto. Afinal, é basicamente eu versus o Calejon, lá do ICL, apoiador fanático do Lula. E se gosta do meu trabalho, quiser dar um pouco mais, para assinar do canal, tem um botão de valeu, tem um Patreon também na descrição e tem um Atlas brasileiro, onde estamos registrando tudo isso. E já sabe, se você quiser ser seguido por políticos de peso, xingue Bolsonaro. Porque desde 2020, o movimento patatista, isso vem se mostrando uma coisa real e concreta. Xingue Bolsonaro, que gente muito porreta vai te seguir. Aquele grande beijo e abraço. Tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui.